se a gente for pensar assim, em termos das relações de trabalho no mundo, né, a gente tem passado por um processo de flexibilização do trabalho nas últimas décadas, né, pelo menos nos últimos 50 anos. Né? Então, a gente tem assistido a um processo, né, em que há um conjunto de mudanças, né, na estrutura do próprio capitalismo, nas formas de produzir, que se associa a uma proposta, né, neoliberal, que está muito relacionada com um processo de retirada de direitos, né? Ou seja, você tem uma proposta de diminuição da participação do Estado, e nesse processo você também tem, no que se refere ao trabalho, um processo de retirada da proteção social do trabalho. Né? Então, aquilo que a gente tinha, né, o ideal, né, que vigorou durante um certo tempo, de um trabalho assalariado e atrelado a direitos, né, isso vai se perdendo com o passar do tempo. Né? Essas proteções elas vão sendo retiradas, esses direitos do trabalho vão sendo reduzidos, e aí, então, esse trabalho, essas formas de trabalho, né, que estão muito pautadas nessa ideia, né, de um trabalho de tempo integral e cercado de direitos, cercado de benefícios, né, ela vai sendo desconstruída. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente nunca teve, de fato, uma sociedade marcada pelo assalariamento, ou seja, a gente nunca teve amplas camadas da população beneficiadas, né, ou que conseguiram acessar esse tipo de trabalho protegido. Né? Então, a gente sempre teve um mercado de trabalho, historicamente, marcado por grande informalidade, né, por formas de contratação ditas precárias. Né? A gente sempre teve um mercado de trabalho muito flexível e um desrespeito à legislação trabalhista. A gente tem, né, desde os anos 40, pelo menos, né, desde da CLT, né, da promulgação da CLT, um amplo arcabouço, né, de proteção formal do trabalhador, porém sempre muito também diz respeito a essa legislação trabalhista, né, e muita informalidade. E no caso do Brasil, pelo menos desde os anos 90, a gente começa a ver, chegando aqui, né, na nossa realidade, essas mudanças trazidas pela chamada reestruturação produtiva, aliadas, né, a essa proposta neoliberal, né, essas políticas de cunho neoliberal. E com isso, a gente vai vendo progressivamente essa retirada da proteção social do trabalho, né, o que a gente chama de um processo de flexibilização do trabalho. E com isso, e obviamente, isso vai assumindo características diferentes ao longo dos anos, isso a depender da orientação mais ou menos neoliberal dos governos e das políticas que são implementadas, né? Mas, de todo modo, a gente vai assistindo a um processo de retiradas dessa segurança, dessa estabilidade. Então, a gente vai vendo, né, um processo de ampliação da informalidade, um processo da ampliação das formas de contrato que estariam fora dessa ideia do contrato formal de tempo integral. Né? Então, a gente vai vendo cada vez mais contratos parciais, né? O aumento da terceirização, contrato de tempo parcial, contrato temporário. Né? Mas, ainda assim, a gente tinha, né? A gente sempre teve, né? Ou pelo menos tivemos por muito tempo, como horizonte, essa perspectiva da formalização do trabalho. Né? Então, por exemplo, ainda que grande parte da sociedade, grande parte da população estivesse no trabalho informal, você tinha o referencial do trabalho com carteira assinada, né, o trabalho protegido, como uma referência simbólica importante. Né?
E essa referência simbólica, ela também vai sendo desconstruída, né, nos últimos anos, principalmente com esses referenciais e esses valores que estão muito associados a essa lógica neoliberal mesmo, né? Então, uma lógica muito pautada no individualismo, nessa perspectiva de que o trabalhador ele é o único responsável, né, por garantir a sua empregabilidade, né, como se você não tivesse importantes questões estruturais, né, que vão influenciar no acesso à qualificação e no acesso ao trabalho, né? Então, esse trabalhador é responsabilizado, né, cada vez mais pela garantia da sua própria empregabilidade, né? Então, aquilo que a gente via, por exemplo, antes como formas como informalidade, né, vai assumindo progressivamente um sentido positivo, né, e há discursos e práticas que vão sendo trazidos nesse sentido, né, para tornar positiva ou legitimar, né, essas formas de precarização do trabalho, né, como algo positivo e que vai ganhando, vai assumindo cada vez mais, né, esse discurso e essa forma do empreendedorismo, né? Então, essa ideia de que o trabalhador ele deve se portar, né, como um empreendedor em potencial, né, e que, portanto, ele é uma empresa, né, de si mesmo e totalmente responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, né? Então, são essas mudanças que a gente tem visto.